5 principais tratamentos para disfunção erétil, para impotência sexual. É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Você vai saber se funciona, se não funciona e qual é a melhor opção para o teu caso. Muitos homens, quando começam a sofrer os primeiros sinais da disfunção erétil, da impotência, procuram na internet métodos aí para melhorar e muitas vezes caem em golpes, são enganados. Então eles precisam ter uma informação adequada sobre quais são os melhores métodos e quais funcionam aí para o teu caso. É um prazer te receber aqui. Eu sou o Dr. Guilherme Braga, médico urologista e andrologista aqui no Rio de Janeiro, e aqui no canal falamos tudo sobre disfunção erétil, reposição hormonal, ejaculação precoce, próteses penianas e aumento e engrossamento do pênis. Então, vamos nessa. Os 5 principais tratamentos para disfunção erétil. O primeiro, claro, esse é o mais clássico de todos, os comprimidos para disfunção erétil. A famosa tadalafila ou sildenafila, que é o Viagra. Esses são os remédios mais utilizados em todo o mundo nos homens que têm problemas de ereção. Existem vários desses remédios. O primeiro lançado no ano de 98 foi a sildenafila, o Viagra, e depois vieram outros como tadalafila, lodenafila, vardenafila, avanafila e entre vários outros que existem aí no mercado. E esses comprimidos funcionam? Claro que funcionam. Como que eles funcionam? Eles fazem uma vasodilatação em todo o organismo daquele paciente. Ou seja, um vaso que tem esse calibre, ao usar o comprimido, ele vai para esse calibre. E assim, muito sangue chega do outro lado, no caso do pênis. Quando chega muito sangue no pênis, a ereção ela fica muito mais rígida. Então, esse é o principal mecanismo de ação de todos esses remédios. Outro ponto muito importante é que 70% dos homens que usam os comprimidos, como tadalafila, sildenafila, eles têm um bom resultado, eles ficam satisfeitos com a ereção que esses medicamentos proporcionam. Mas 30% dos homens podem tomar vários comprimidos desses que não vão ter um resultado satisfatório e muitas vezes eles ficam muito frustrados. São esses pacientes principais que chegam aqui no consultório, aqueles que já usam comprimidos, já tentaram usar tadalafila, sildenafila, às vezes em altas doses, a maioria tomava e no início funcionava, e com o passar dos anos o remédio parou de funcionar. E é isso que acontece realmente, porque a medicação ela não vai te curar da disfunção erétil. Toma o comprimido aí por 6 meses e depois você vai ficar curado. Não é verdade. Os comprimidos eles são paliativos. Enquanto você está usando o remédio, você pode ter um bom resultado. Parou de usar, o problema continua ali. Então isso é muito importante. Outro dado fundamental é como usar o remédio. Essa dúvida é muito comum. Eu vou falar rapidamente da tadalafila e da sildenafila, que são os principais. Tadalafila, você tem tadalafila de 5 mg e 20 mg. Tadalafila de 5 deve ser usada todos os dias, independente se aquele paciente vai ter relações ou não naquele dia. Já a tadalafila de 20 deve ser usada idealmente 3 horas antes da relação. A partir de meia hora ela já começa a fazer efeito, mas o efeito máximo na corrente sanguínea é depois de 3 horas, com uma duração de 36 horas. Então, se o paciente toma uma tadalafila de 20 na sexta-feira à noite, o efeito ele dura até domingo no início da manhã. Tenho vários vídeos sobre o assunto, se você quiser se aprofundar mais, pode procurar aí no canal que tem vários vídeos. Sildenafila, o Viagra, o azulzinho, 25, 50 e 100 mg. Esse só deve ser usado antes das relações. Idealmente, 1 hora antes da relação, o paciente pode usar a sildenafila, que vai ter um efeito ali de cerca de 6 horas. Tá bom? E os outros, lodenafila, vardenafila, também idealmente usados 1 hora antes da relação. E além disso, né, é muito importante saber sobre as contraindicações dos comprimidos. Muitos pacientes ficam confusos, né, se eles podem usar, não podem. Poxa, doutor, eu tenho pressão alta, será que eu posso usar esse comprimido com segurança? A contraindicação clássica é em pacientes que usam remédios chamados nitratos. O que é nitrato? É um tipo de remédio para quem tem problemas no coração. Isordil, monocordil, isosorbida, sustrate. Quem usa esses remédios não pode de forma alguma combinar com os inibidores das 5-fosfodiesterases, tadalafila e sildenafila. Se o paciente tem uma hipertensão controlada, está tudo certinho e não usa nitratos, ele pode tranquilamente usar esses comprimidos. E aí a minha opinião, para quem é bom o remédio ele deve ser tentado inicialmente em todos os pacientes.
O homem começou a falhar, as ereções estão fracas, está perdendo com facilidade, ele deve tentar usar os comprimidos. Ele pode usar inicialmente uma tadalafila de 5, não melhorou, ele, além da tadalafila de 5, ele acrescenta uma tadalafila de 20 antes da relação ou uma sildenafila de 50 ou 100 antes da relação, e a maioria dos pacientes tem um bom resultado com comprimido. É uma coisa simples, poxa, é só tomar um comprimido e realmente o efeito ele é muito interessante. Então todos os pacientes com disfunção erétil, desde que não tenha contraindicações, eu sugiro iniciar com os comprimidos. Então, primeiro tratamento para disfunção erétil, comprimidos. Agora nós vamos falar sobre o segundo tratamento para disfunção erétil, e esse é pouco conhecido e tem mecanismos muito interessantes, que é a bomba de vácuo peniana, o dispositivo de vácuo peniana. O que é isso aqui? Isso aqui, popularmente falando, é como se fosse uma fisioterapia do pênis. Aqui, ó, tem uma bomba, aqui você vê que tem um bocal de borracha, o paciente ele coloca o pênis aqui dentro, e ao ligar a bomba, essa bomba faz uma pressão negativa, obrigando o sangue a entrar no pênis. Então, esse é um tratamento que vai estimular a formação de novos vasos sanguíneos. Então, ele é um tratamento regenerativo. Poxa, enquanto a tadalafila e o sildenafila são tratamentos paliativos, tem sempre que ficar usando, a ideia de se usar a bomba de vácuo é que se formem novos vasos no pênis e esse paciente ele tem ali uma melhora mais duradoura. Isso aqui não é milagroso. Poxa, o paciente tem uma disfunção grave, vai fazer bomba de vácuo, vai voltar a ter ereção igual quando ele tinha com 18 anos? Não vai. Mas naqueles pacientes que têm uma disfunção inicial e principalmente naqueles que fizeram cirurgia de retirada da próstata, a bomba de vácuo ela é muito interessante. E além disso, a bomba de vácuo ela tem um outro mecanismo, além da formação de novos vasos. Quando um homem ele está com ereções ruins, ele não tem boas ereções, o pênis dele não está sendo vascularizado como deveria. E se você tem um membro que não está sendo utilizado como deveria, o que acontece com ele? Ele diminui, ele atrofia. Se você quebrar o braço e ficar 3 meses com o braço engessado, quando você tira o gesso, o braço está fino, ali você tem que fazer fisioterapia, musculação para recuperar ali a musculatura do braço. No pênis é a mesma coisa. Se você não está usando o teu pênis, se você não tem boas ereções, o pênis pode atrofiar. E a atrofia do pênis, ela é irreversível. Uma vez que o pênis diminui, ele não volta ao tamanho original. Então, para pacientes que não têm boas ereções, ainda estão vendo como vão resolver o problema, vai usando a bomba de vácuo, porque pelo menos você vai evitar a atrofia peniana. E tem pacientes que usam a bomba de vácuo para ter relações. Como que eles fazem isso? Eles colocam o pênis aqui dentro, deixa bem cheião de sangue e colocam um anel de silicone ou de borracha aqui prendendo a base do pênis para o sangue ficar ali dentro e o pênis ter alguma rigidez. É muito difícil recomendar isso para algum paciente, porque é uma coisa muito desconfortável e de forma alguma esse anel deve ficar mais de meia hora, mais de 30 minutos na base do pênis. Isso pode causar uma necrose, uma gangrena do pênis, uma coisa muito grave. Então, para esse intuito da relação, eu não recomendo. Mas para formação de novos vasos e principalmente na reabilitação depois da cirurgia de próstata, a bomba de vácuo ela é uma opção muito interessante. Então, falamos aqui do segundo método de tratamento para disfunção erétil, a bomba de vácuo, e o terceiro, esse é um tratamento que está surgindo, que é a terapia com ondas de choque de baixa intensidade. E aí quando a gente fala onda de choque, o paciente às vezes ele se assusta, caramba, doutor, vai dar choque no meu pênis? Mas na verdade são choques mecânicos, são ondas mecânicas com o mesmo pensamento de levar à formação de novos vasos no pênis. Então é um aparelho específico para fazer as ondas de choque, o paciente faz algumas sessões e a ideia é que essas ondas de choque mecânicas elas estimulem a formação de novos vasos. Também nada milagroso, mas principalmente naqueles homens que tem uma disfunção mais inicial e de origem vascular, ou seja, o sangue não chega adequadamente ao pênis, as ondas de choque são sim um tratamento interessante. Algumas contraindicações, né, algumas limitações, na verdade, do procedimento é que não tem muitas padronizações. Quantas sessões você vai fazer, de quanto em quanto tempo, então isso ainda é meio empírico, mas é sim um tratamento que tem se mostrado muito promissor e já tem resultados consistentes, principalmente em disfunções mais leves
e de origem vascular. Também não adianta um paciente que tem uma disfunção super grave ter uma grande expectativa que fazendo onda de choque o problema dele vai ficar resolvido. E aí, o nosso quarto tratamento, esse é um tratamento que eu gosto bastante, que são as injeções intracavernosas, as injeções penianas. Injeções que podem ser aplicadas com seringa e agulha convencionais, igual de insulina, ou com as canetinhas aplicadoras, igual de insulina também, de Ozempic, de remédios para emagrecimento. Então, esse é um tratamento muito legal e um tratamento que poucos pacientes conhecem. Aqui o paciente vai aspirar uma medicação e injetar no próprio pênis 10 minutos antes da cirurgia. As injeções, elas são muito mais potentes do que comprimidos como tadalafila ou sildenafila. Então, geralmente, o que o paciente faz? Ele começou com uma disfunção, ele vai tomar remédio, vai fazer bomba de vácuo e ondas de choque. Ele vai fazer isso tudo junto. Quando o resultado não é satisfatório, aí é hora de avaliar outros tratamentos e um dos principais são as injeções intracavernosas. As injeções, elas devem ser feitas, a primeira aplicação deve ser feita aqui no consultório para a gente definir qual é o tipo de injeção e a dose que esse paciente vai usar. Você pode ver aqui, ó, que tem aqui a dose de 10, 20, 30, 40, 50. E se o paciente aplica uma dose que é muito fraca para ele, não funciona. Mas se ele aplica uma dose que é muito forte, ele pode ter uma ereção que dura várias horas, às vezes vários dias. É o que nós chamamos popularmente de priapismo. E isso pode prejudicar ainda mais as ereções futuras daquele paciente. Então, para pacientes que estão fazendo os outros tratamentos e não estão satisfeitos, experimentar as injeções é uma coisa muito interessante. Existem injeções mais fracas que não precisam ficar guardadas na geladeira e injeções mais fortes que precisam ser armazenadas na geladeira. Então, a injeção ela é muito interessante, ela funciona em cerca de 80% dos pacientes, mas ela pode ser incômoda, pode ser uma coisa não tão prática. Toda vez que o paciente for ter relação, 10 minutos antes ele vai aplicar. E aí tem muitos pacientes que, poxa, doutor, eu não quero que a pessoa que eu estou ali saiba que eu faço injeção no pênis, uma coisa meio esquisita. E muitos não se adaptam por causa disso. Mas existem pacientes que se adaptam super bem, o parceiro sabe que ele aplica injeção e não tem problema nenhum. E está tudo certo. Então, para pacientes que conseguem se adaptar e encaixar a injeção no dia a dia, é uma excelente opção, eu gosto bastante. Então, a injeção é muito boa. Para quem que ela é boa? Ela é boa para pacientes que não estão funcionando com comprimidos e que conseguem adaptar a rotina de aplicação de injeções no seu dia a dia e não querem esconder tanto ali do parceiro da parceira. E por último, claro, o tratamento que traz mais taxas de satisfação para disfunção erétil. Então nós falamos aqui de comprimidos, bomba de vácuo, ondas de choque, injeções intracavernosas e o quinto tratamento para disfunção erétil, cirurgia de prótese peniana. Esse é o tratamento definitivo. De todos esses tratamentos que nós falamos, esse é o único que vai de fato curar da disfunção erétil. Colocou a prótese, ele vai ter sempre ereção quando quiser. Esse é o tratamento comparativamente com os outros que traz uma maior taxa de satisfação. Mais de 95% de satisfação com a prótese semirrígida, mais de 97% de satisfação com a prótese inflável. Como que funciona isso aqui? Isso aqui é uma cirurgia onde nós vamos colocar as próteses dentro do pênis daquele paciente. Não vai ficar aparecendo isso aqui. Existem os dois modelos. Na prótese semirrígida, o pênis vai ficar escondido, vai ficar esticado constantemente. O paciente dobra para um lado, guarda na cueca, dobra para o outro, guarda na cueca e pode fazer as suas atividades. Quando ele tirar a roupa, o pênis está armado ali e ele pode ter relações como ele sempre teve, sem qualquer intercorrência. Esse é um tipo de prótese. A outra prótese é a prótese inflável. Essa aqui imita melhor a naturalidade. Aqui o paciente tem uma bombinha, olha, para vocês verem, uma bombinha que fica no saco, no escroto, os cilindros que ficam no pênis e um reservatório. Esse aqui fica internamente do lado da bexiga, não dá para colocar a mão, palpar, ver nada disso. Esse aqui ele imita melhor a realidade, porque quando o paciente quer ter uma relação, ele enche a prótese e pode ter relação. Acabou a relação, ele aperta um outro botãozinho aqui e murcha a prótese e o líquido que estava na prótese ele vai para o reservatório e enche o reservatório e aí o pênis dele fica murcho. Então ele consegue ficar sem roupa na frente de outras pessoas, ele consegue ir à praia, ele consegue pegar uma criança no colo sem ninguém suspeitar que ele tem prótese. Então isso tudo fica internamente, não dá para ver que aquele paciente tem prótese inflável também,
uma excelente opção. As principais vantagens da prótese é principalmente resolver o problema. Então tem muito paciente que fala aqui, poxa doutor, eu não quero ficar dependendo de injeção, carregando injeção para cima e para baixo, ou eu estou tomando comprimido, mas eu passo muito mal, eu sinto muita dor de cabeça, muita azia, eu estou de saco cheio, eu quero uma coisa para resolver de vez o meu problema. A prótese é uma excelente opção, porque não fica dependendo de nenhum medicamento, mas é um tratamento mais invasivo de todos esses, porque é uma cirurgia. Então a prótese também deve ser sempre levada em consideração, porque é o tratamento que traz a maior taxa de satisfação dentre esses todos. E para quem eu indico a prótese, né? Ela é boa para quem? A prótese ela é boa para quem quer resolver o problema. Doutor, não quero ficar dependendo de mais nada, quero resolver meu problema. Beleza. Coloca a prótese porque você realmente vai ter uma satisfação melhor. Agora, aquele paciente que está muito bem adaptado a outras terapias, poxa, está tomando comprimido e está feliz da vida. Toca a tua vida com comprimido, claro. Está fazendo injeção, mas se adaptou bem à injeção. A pessoa que ele está ali sabe que ele usa injeção, ele não tem problema nenhum com isso. Também pode continuar com a injeção, deve continuar com a injeção. Agora, se ele não está satisfeito, sem dúvida, a cirurgia de prótese, quanto mais cedo for realizada, mais aquele paciente aproveita a prótese e maiores são as taxas de satisfação. Beleza, pessoal? Mandem suas dúvidas aí nos comentários, respondam todo mundo e se inscrevam no canal. Se inscreve no canal que a gente está num crescimento aí muito legal. Beleza? Um abraço.